Passamos, então, imediatamente a Minas Gerais. A gente pode colocar já o slide, por favor? Eu acho que já, peraí. Ok. Bom dia, gente. Eu sou Alexandre, estou aqui para apresentar o plano de ação de Minas Gerais. Aqui junto comigo está a Daniele, está a Camila, está o Rodrigo, que fizeram a especialização. E em Minas Gerais está o André, está o Pedro, está a Cláudia, que fizeram o aperfeiçoamento, e também a Girlane, que é do Conselho Estadual, né? Eu vou começar. Isso daqui é o nosso plano de ação, é um documento aqui. Depois eu vou entregar para vocês, tá? Se você quente, vai entregar para você ler com cuidado. E Minas Gerais, eu acho que vale a pena a gente começar dizendo que o quanto que a gente acha essa iniciativa importante, ok? E até eu me pergunto, né, o que seria hoje, onde estaríamos hoje, se essa iniciativa tivesse sido feita lá atrás, quando começou o novo ensino médio, né? Então, as coisas que aconteceram do novo ensino médio, né, de 2022 para cá, já aconteceu muita coisa. E muitas dessas coisas, muitos desses projetos, muitas dessas políticas educacionais, de uma forma ou de outra, já estão aqui, né? Pertencem a isso aqui também, né? Então, nós fizemos algumas escolhas. Então, esse plano de ação é um plano de escolhas, tá? É um documento de 90 páginas, poderia ter mais, poderia ter menos, não sei, mas é o que a gente realmente conseguiu fazer, as escolhas que nós achamos mais importantes, tá? E essa iniciativa eu achei muito importante porque, apesar de, desde 2022, muitos projetos aconteceram, muitas políticas foram implementadas, esse é um momento que a gente tem de refletir sobre o que a gente está fazendo, né? Então, por isso a importância do que a gente está fazendo aqui. Bom, eu vou iniciar, então, com um fluxograma, tá? Todo o nosso plano de ação é baseado nesse fluxograma. Então, pensando na implementação da Lei Federal 14.945, que contém 7 eixos, da portaria número 958, nós pensamos em 7 metas-ações. 2 delas têm a ver com levantamento e integração de dados, como realizar levantamentos periódicos sobre as habilidades socioemocionais, acompanhar as competências e habilidades estabelecidas no currículo referência. Depois, mais 2 metas-ações têm a ver com atenção prioritária e ajustes necessários. Então, a gente precisa identificar as áreas de atenção prioritária de cada modalidade de ensino e realizar os ajustes curriculares e preparar os materiais de apoio que se façam necessários. Uma dessas metas tem a ver com aplicação e impacto. Então, nós precisamos promover pesquisas e escutas voltadas ao diagnóstico. Uma outra meta tem a ver com a garantia de qualidade, que é o acompanhamento contínuo dos processos avaliativos e das ações que nós estamos implementando. E, por fim, o mapa estratégico. Minas Gerais tem um mapa estratégico que orienta toda a educação mineira, de todas as modalidades, e justamente por causa da lei número 14.945, nós sentimos a necessidade de fazer uma readequação desse mapa estratégico, e muito provavelmente a gente terá ele ainda no primeiro semestre de 2025. Esse, então, são as metas-ações que estruturam todos os eixos do plano de ação. Cada eixo virou um capítulo. Então, no capítulo 1, de organização e arquitetura curricular, eu vou chamar a atenção aqui para as matrizes curriculares. Nós já publicamos em outubro todas as matrizes curriculares. Minas Gerais tem aproximadamente 38, 39, 40 matrizes curriculares diferentes. E nós estamos implementando em 2025 para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano, sem supressão de nenhum componente curricular. Nem quando começou o novo ensino médio em 2022, Minas Gerais fez alguma supressão de algum componente curricular. Nesse capítulo, a gente vai falar, obviamente, de como que foi feito isso. Nós fizemos uma pesquisa, que é o que está descrito no subitem revisão de matrizes curriculares. Essa pesquisa foi feita em 2023, que nós escutamos 52 mil respondentes, entre gestores, professores e estudantes. A partir do resultado dessa pesquisa, é que a gente teve
base para construir as matrizes curriculares que nós estamos, então, começando em 2025. Ainda nesse eixo, a gente vai falar sobre a produção dos materiais didáticos, que a gente tem nova matriz, então nós temos, obrigatoriamente, a produção de novos materiais didáticos. Nós falamos sobre a BNCC da computação, e ele já incluso no currículo de Minas Gerais e também dentro dos nossos materiais para 2025. E falamos também sobre as formas de monitoramento dessa implementação curricular. Tá? Indo para o capítulo 2, nós falamos sobre o eixo de acesso e permanência dos estudantes. Aí eu chamo a atenção para o subitem 2.1, que nós fazemos ali, então, um panorama do ensino médio. O que é o ensino médio em Minas Gerais? Então, os números estão todos ali. E depois a gente decompõe isso em números para as escolas indígenas, quilombolas e do campo. E elegemos, obviamente, algumas políticas de permanência e acesso, que é o Busca Ativa, o Pé de Meia e o Plano de Recomposição de Aprendizagens de Minas Gerais, nesse eixo orientado para a permanência dos estudantes. Depois nós vamos para o capítulo número 3, que vai falar sobre trajetórias escolares e desempenho acadêmico. Né? Nesse eixo, a gente vai retomar o plano de recomposição de aprendizagem, só que agora com um enfoque no desempenho acadêmico. Posteriormente a isso, a gente ainda vai falar das políticas de incentivo à leitura e da trilhas de futuro dos estudantes, que são políticas de formação profissional para todos os estudantes. E aqui nós chamamos a atenção para o projeto de vida como componente curricular, é uma decisão mineira, primeiro, segundo e terceiro ano tem projeto de vida como componente obrigatório, e essa decisão se dá justamente para aquela pesquisa que nós fizemos em 2023, onde os professores, os gestores e os estudantes elegeram o projeto de vida como o componente mais importante, mais bem avaliado no itinerário formativo. A partir daí, então, a gente coloca o projeto de vida como componente obrigatório e nós estamos dando suporte para esse componente, dando maiores subsídios para ele continuar. E também com incentivo à continuidade dos estudos. Né? Então, nós temos um programa robusto que vai desde tirar o CPF, incentivar os estudantes a tirar o CPF, até várias outras ações para incentivar os estudantes a fazer o Enem e continuar os seus estudos após o fim do ensino médio. Depois nós vamos para o outro capítulo, capítulo 4, que fala do eixo de infraestrutura física e insumos pedagógicos. E aí nós falamos, nós fazemos um diagnóstico de Minas Gerais com relação à infraestrutura. Comentamos ali sobre a robótica, que está entrando forte esse ano, em 2025, em Minas Gerais, e as adequações da biblioteca, que também tem políticas específicas para isso, que é muito importante nesse momento. Mas nós damos destaques ao PREMIEP, que é esse que nós chamamos de Programa Estadual de Melhoria do Investimento do Ensino Público, que para 2025 são 350 milhões para as escolas comprarem especificamente materiais e insumos pedagógicos. Depois, no eixo número 5, nós falamos sobre a valorização e formação dos profissionais de educação. E aqui nós chamamos a atenção para o item 5.3, que fala sobre a Escola de Formação de Minas Gerais e o quanto que ela está ligada à capacitação dos professores específicas de Minas Gerais. O item 5.2, que fala sobre a formação continuada com relação à pós-graduação junto com parceiros. Então, a gente oferece cursos de especialização para os professores também de maneira gratuita. E eu chamo a atenção aqui para o item 5.1, que é o projeto Trilhas Educadores, que nós temos uma equipe de professores. Quase 100% dos professores eles já têm a graduação, então a gente incentiva, através desse projeto, que eles continuem com mestrado e doutorado, e tudo isso financiado pelo governo. Depois nós vamos para o eixo 6. O capítulo 6 fala sobre governança, gestão escolar e comunicação. E aqui nós chamamos a atenção para as revistas educacionais, que a gente tem investido nisso, que é uma disseminação de práticas pedagógicas, uma conversa direta com os professores, uma qualificação dessa conversa. A criação de um site, que não está pronto, a gente está começando a fazer isso, um site somente pedagógico. E chamamos a atenção para o circuito de gestão, que tem a ver com aquele mapa estratégico. O circuito de gestão, todas as escolas mineiras trabalham com esse modelo do PDCA.
ou seja, eles precisam olhar para si mesmos, entender seu contexto, fazer os seus planejamentos, fazer as suas metas e buscar elas, dar conta delas até o final do ano. Obviamente que, a partir de agora, a 14945 passa a entrar, então, nesse circuito de gestão. Posteriormente, no eixo número 7, a gente fala de monitoramento e avaliação, e aqui, eu não sei porque tem alguns nomes, alguns que não estão aparecendo, mas estão aparecendo aqui para mim, que está impresso. O item 7.1, que é o CIMAV, que é o Sistema de Avaliação e Monitoramento de Aprendizagens, né? Então, nós chamamos a atenção dentro do plano de ação para isso. Chamamos a atenção também para o clima escolar, que fala sobre a pesquisa do ambiente escolar, a necessidade de se criar novos indicadores quando a gente tem, então, essa nova lei. Ela precisa de novos indicadores. E chamamos a atenção para a pesquisa do ensino médio. Nós fizemos aquela pesquisa que nós fizemos em 2023 para avaliar o novo ensino médio. Nós entendemos que nós precisamos retomá-la agora com a Lei 14945. E também chamamos a atenção no plano de ação sobre os painéis. Minas Gerais tem muitos dados, tem painéis muito robustos, mas nós sentimos a necessidade de que tanto professores quanto gestores escolares se apropriem cada vez mais desses documentos, desses números, para que transformem em prática pedagógica cada vez mais assertiva em Minas Gerais. Isso é um desafio realmente para a gente. Posteriormente, eu peço licença para falar um pouquinho do curso que nós fizemos aqui, do tempo que nós estivemos juntos. Então, vou falar um pouquinho do aprendizados e pontos de atenção. Primeiro, eu queria reforçar a importância da iniciativa. Minas Gerais acha essa iniciativa extremamente importante, mas eu acho que vale alguns aprendizados e eu gostaria de repartir com vocês. Primeiro, com relação à mobilização dos diversos setores. Tá? Minas Gerais é um estado muito grande, tem uma secretaria também muito grande, então a secretaria ela possui as suas assessorias, os seus gabinetes. Debaixo disso a gente tem 4 subsecretarias, 14 superintendências, 35 diretorias e inúmeras coordenadorias. Então, para fazer um plano de ação dessa robustez, é necessário mobilizar diversos atores. E isso se comunica muito com o problema que nós encontramos, que é a definição de metas, porque definição de metas exige obrigatoriamente a integração dessas áreas. E definir indicadores e metas é algo extremamente complexo, porque, além da integração dessas áreas, nós precisamos se debruçar sobre os números, analisar, fazer acordos entre cada uma das áreas, criar indicadores, criar formas de monitoramento. E isso foi extremamente complexo, porque isso se conecta com uma outra coisa também, com a pluralidade de atores. A equipe de aperfeiçoamento e a equipe de especialização, elas são compostas unicamente de pessoas do setor pedagógico. E, com tanta coisa para se fazer, nós sentimos muitas dificuldades de mobilizar uma secretaria desse tamanho, com inúmeras políticas, inúmeras. Nós tivemos uma reunião só da Superintendência Político-Pedagógicas, foi um dia inteiro só de políticas pedagógicas. Obviamente que não cabe aqui no plano de ação. Nas outras superintendências também se ligam à pedagogia. Então, essa foi uma dificuldade. E isso tem a ver também com a questão do tempo e o momento da construção. Eu acho que o tempo que nós tivemos para construir esse plano de ação, estou muito orgulhoso dele, mas o tempo que nós tivemos para construí-lo foi muito pequeno. Então, existem limitações nesse plano de ação. Cabe lembrar que cada um desses subitens que eu disse aí, cada um desses subitens possui metas, possui quem é responsável pela meta e possui quando que é. Mesmo assim, a gente teve dificuldade para construir metas numéricas, principalmente. E, com relação ao tempo e momento da construção, isso tem a ver com a centralização da equipe pedagógica para fazer esse plano de ação. Então, como que uma equipe pedagógica consegue mobilizar tudo isso? Com uma estrutura tão gigante que é a Secretaria de Educação. E também tem a ver com o momento. 2025, essa semana os professores estão lá na escola. Então, nós tivemos que entregar inúmeros materiais, né? Então, só a minha coordenação entregou mais de 50 materiais
para começar esse ano. Então, isso acabou realmente impactando a construção do plano de ação. E, por fim, eu dei uma sugestão, eu senti a necessidade de que nós tivéssemos uma pré-qualificação. Eu estou entregando esse plano aqui, tem 90 páginas, mas eu não sei como que os outros estão entregando, não sei nem o formato. Então, seria muito importante que a gente tivesse uma pré-qualificação para a gente poder discutir isso e a gente entregar um plano de ação mais uníssono. Eu acho que seria muito importante para a educação como um todo, a educação brasileira. E aí eu vou para o agradecimento, que também não está aparecendo aí. Então, então eu vou para o agradecimento aqui. Eu agradeço ao Ministério da Educação e à Fundage pela oportunidade. Eu agradeço também a Assessoria de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Educação, que foi muito importante, principalmente nesse mês final. A equipe de coordenação de aprendizagens, que entrou de corpo e alma aqui. E eu faço um pedido, eu faço uma solicitação aqui, que esse programa ele tenha continuidade efetiva, que tenha continuidade mesmo, uma continuidade que abarque essas dificuldades que eu procurei explicar aqui, que abarque essas dificuldades e esses aprendizados que nós tivemos, porque não é só entregar um plano de ação. Eu acho que é preciso continuar, porque nós precisamos avaliar, nós precisamos monitorar, nós precisamos ajustar tudo que foi colocado dentro de cada plano de ação de cada estado. É isso, gente. Muito obrigado.